jogadores do Resende, eles entram com uma camiseta trazendo os 10 meninos, a foto dos 10 meninos. E o Vasco da Gama traz na frente da sua camisa a bandeira do Clube de Regatas do Flamengo, entrelaçada com a bandeira do Vasco, em frente, juntos. A arbitragem também traz uma faixa de luto pelos meninos do Ninho. Isso aí, meus amigos. Muito boa tarde para vocês. Já já a gente vai ver como é que foi essa vitória do Vasco aí, finalista da Taça Guanabara. Enquanto as responsabilidades dessa tragédia aí com os meninos da base do Flamengo estão sendo investigadas, bandeira rubro-negra na camisa do Vasco surge, né, como um gesto de carinho pelas famílias e também pela torcida do Flamengo. É um símbolo, gente, de que a solidariedade é muito mais importante que a rivalidade, ainda mais nesse momento. Por favor, né? E agora as notícias do Francisco Diogo, um dos sobreviventes do incêndio, Léo Ramauá, que traz pra gente. Olá, muito boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. Estou aqui no Hospital Vitória, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde está o Francisco Diogo, goleiro de 15 anos. Ontem ele deixou o CTI, está no quarto junto com os familiares, se alimentando normalmente, não precisa mais do auxílio do oxigênio extra, está tomando antibióticos. A expectativa é que ele receba alta hoje. Os médicos ainda vão decidir se ele sai hoje ou sai amanhã. Outro sobrevivente que continua internado é o Jonathan Ventura, o zagueiro de 15 anos, que teve 30% do corpo queimado, queimaduras de 2º e 3º grau. Ele permanece no CTI em estado grave, porém estável, não está mais entubado e ontem recebeu a visita da família, ficou muito emocionado, já que está acordado. Ele está em curva de evolução, segundo os médicos. Um abraço, pessoal! Obrigado, Léo. E o Vinícius Júnior, que foi revelado, né, na base do Flamengo, jogou muito ontem na Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid ganhou do Ajax na Holanda e bem, no jogo de ida das oitavas. Vinícius Júnior invadiu, limpou, rolou, Benzema! Gol! Do Real Madrid! Lá na frente, David Neres, cruzamento, Ziyech! Gol! Ficou caído aqui o Frenkie de Jong, a jogada segue, cruzamento pro Asensio! Gol! O Botafogo desprezou a zebra ontem na Copa do Brasil, venceu o Campinense da Paraíba e passou para a segunda fase. Vergonha, segundo o dicionário, é um ato vexatório que humilha, desonra. Muitos torcedores do Botafogo tiveram esse sentimento um ano atrás, quando o time foi eliminado no primeiro jogo da Copa do Brasil. Derrota para a Aparecidense de Goiás, time da 4ª divisão do futebol brasileiro. E a zebra passeia em Aparecida de Goiânia. O Botafogo está fora da Copa do Brasil. Mas voltemos ao dicionário. Agora para definir sem vergonha. Que nada mais, nada menos é que aquele que não tem vergonha. Que bomba! Gol! Rapaz, que chute acertou o Alex Santana. Que foguete! Mas essa é uma característica dele. Jogando lá no Paraná, ele acertava muito. Não tem vergonha de chutar de fora da área. Alex sem vergonha Santana. Que chutaço, hein? Atingiu 89 km por hora. Este é o Botafogo, um ano depois, estreando na Copa do Brasil. O jogo foi em Campina Grande, na Paraíba. A missão era deixar para trás aquele vexame do ano passado. O gramado do estádio Amigão não tava aquela coisa, cheio de buracos. Talvez por isso o início do jogo foi até meio devagar, com poucas finalizações. Esse chute aí mostra que nem toda vez que o Alex Santana arrisca, sai aquele chutaço. O Botafogo arriscava mais. Num desses chutes, o Pimpão carimbou a defesa e a bola foi para o escanteio. E na bola parada, veio a solução. Gol do Botafogo! Rodrigo Pimpão! Veio o segundo tempo e o Alex Santana mandou aquela paulada. O goleiro Wagner do Campinense só olhou. Muito feliz pelo gol, né? Primeiro gol com a camisa do Botafogo, fico muito feliz mesmo. A cada jogo estamos evoluindo, né? E graças a Deus mais um jogo que a gente conseguiu evoluir e não tomar gol.
terceira vitória seguida do Botafogo, as 3 sem sofrer gols. Botafogo classificado, sem vergonha de comemorar. Eles são doces, Você recebe um safadão. sensíveis, Eu não me arrependo de nada. sofrem com os contratempos da vida. Só que eu dei a voadora do cara, o cara não caiu. Os Indomáveis. Segunda temporada, a rebeldia está de volta. Domingo, no Esporte Espetacular. Imperdível, hein? E já já as interdições nos centros de treinamento por todo o Brasil. Também notícias do Fla-Flu. A gente volta já. Depois da tragédia no Ninho do Urubu, centros de treinamento em todo o Brasil estão sendo vistoriados pelo poder público e muitas irregularidades estão aparecendo. Ainda em obras e que também não possui alvará. Nós não temos nenhum dormitório, nós não temos nenhum alojamento, nenhum atleta dorme no CT, nenhum funcionário dorme no CT. Não há perigo iminente para ninguém nas atividades que a gente faz no CT. Em Minas, América e Cruzeiro não apresentaram alvará de funcionamento nem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para os CTs da base e dos profissionais. Isso pode chegar a um processo, inclusive, de interdição se o Corpo de Bombeiros determinar que não existe condições de segurança. Em São Paulo, a Prefeitura já faz vistoria nos centros de treinamento com prazo de 90 dias para que as exigências sejam atendidas. A determinação é muito clara. Os clubes que tiverem alojamentos e dormitórios que não estejam em conformidade com a legislação municipal, suspendem, a determinação é que haja suspensão desse tipo de atividade. O São Paulo transferiu a concentração dos jogadores profissionais. Antes do jogo de ontem contra o Tajeres pela Libertadores, eles dormiram no CT da base, em Cotia, na região metropolitana. Já o Corinthians não tem o laudo do Corpo de Bombeiros para abrigar os atletas da base nesta casa, que precisa de adaptações. A função do prédio mudou de uma clínica para um alojamento, é uma retirada de um gás para ser colocado em outro lugar, às vezes uma abertura para a rota de fuga. Em Alagoas, os CTs de CSA e CRB não têm alvará de funcionamento. Já o Goiás não possui o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, segundo a corporação. E no Ceará, os principais clubes estão irregulares. O que se verificou nos centros de treinamento do Fortaleza, do Ceará e do Ferroviário é uma completa ausência de medidas de segurança contra incêndio. Os clubes não estão com aquela prioridade absoluta que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem. Eles estão muito preocupados com bons resultados nas competições, mas muitas vezes os adolescentes ficam em locais inadequados e isso acontece em todo o país. Plácido Berce está em frente ao Ninho do Urubu. Tem outras informações, Plácido, sobre essas vistorias, né? Boa tarde, Escobar. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Globo Esporte. Pois é, o foco do Flamengo no futebol, é claro, em relação à Taça Guanabara, né? Fora do futebol, no âmbito administrativo, a expectativa do clube é por uma reunião que vai acontecer amanhã, às 10 horas da manhã, no Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e que vai decidir se o Ninho do Urubu vai ser interditado ou não. E sobre essas fiscalizações que estão acontecendo ao redor do Brasil, né, em relação aos centros de treinamento, no Rio Grande do Sul, ontem, o Grêmio foi notificado pela Prefeitura de Porto Alegre por não possuir uma licença do município para o funcionamento do alojamento da base. O prazo para que o Grêmio regularize essa situação é de 30 dias e, segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o Grêmio já possui um alvará do Corpo de Bombeiros válido até o fim desse ano, mas falta realmente essa licença da Prefeitura para que tudo seja regularizado. Atualmente, esse alojamento da base do Grêmio atende cerca de 100 meninos, 100 atletas que vão do sub-14 ao sub-20 do Grêmio. Escobar. Plácido Berce falando do Ninho do Urubu. Muito obrigado. Hoje tem Fla-Flu, hein? Pela semifinal da Taça Guanabara. Esse vai ser o primeiro jogo do Flamengo depois dessa tragédia horrível no Ninho do Urubu. Aos poucos, a rotina que se perdeu nos últimos dias começa a voltar. Cada um tem um ponto de dor onde é mais tocado. É a gente se ajudar. É a gente conversar, é a gente se escorar uns nos outros, para que a gente possa dar esse próximo passo. O próximo passo é hoje à noite. E um empate contra o Fluminense garante o Flamengo na final da Taça Guanabara. A gente vai entrar para criar o maior número de chances possível para poder ficar com a bola, esquecendo
do empate, pelo menos de início, né? O técnico Abel Braga vai acabar com um rodízio no elenco e o time deve ter Gabigol na vaga do Uribe. Além do Fluminense, adversário dentro de campo, os jogadores estão se preparando para enfrentar uma grande carga emocional hoje à noite, em um Maracanã que vai estar repleto de homenagens. Os garotos do Ninho vão ser lembrados em faixas e levados nas costas de ídolos que representavam o futuro. Vai ser difícil, né? Não é um jogo qualquer, não é mais um jogo, não é mais um clássico, não é só mais um, né? O ritmo de Azul da Cor do Mar, do Tim Maia, vai tomar conta das arquibancadas. Ah, como eu queria ter vocês aqui, honrando o manto do Mengão, com raça e paixão. Mas essa nação jamais vai esquecer, o Flamengo vai jogar pra sempre por vocês. Tem tudo para ser uma música assim que vai se eternizar, né, na arquibancada do Flamengo. Eu acho que a gente vai conseguir potencializar isso em futebol e transformar isso em alegria, em coisas boas. Isso não quer dizer que a gente não esteja sentindo, isso não quer dizer que a gente não esteja no nosso momento de luto também. Mas a gente precisa criar forças para poder seguir adiante. Olê, 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 olê. São 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão. Seis jogos na temporada, 17 gols. Se for tirar a média, são quase 3 por partida. Um trio ofensivo que vem cumprindo muito bem o que se espera deles. Luciano, 4 gols. Faz e sai pro abraço. Johnny Gonzalez. Ándale, ándale. 4 gols. Everaldo, 3. Everaldo. É a vocação atacante do tricolor em 2019. E a maneira que a gente bota o time para jogar, o time tem uma característica ofensiva bastante grande. O que a gente faz é procurar, de fato, buscar o gol insistentemente e tomar as precauções necessárias para não sofrer os gols. Por enquanto, esse modelo funcionou muito bem contra clubes de menor expressão. Mas quando o Fluminense disputou o clássico contra o Vasco, acabou sendo derrotado por 1-0. E agora a gente jogando esses jogos que tem um confronto mais acirrado, a gente tem que saber jogar essas partidas, saber que o adversário tem um poder muito grande, tanto para se defender como para nos atacar também. E agora, numa semifinal contra o Flamengo, um time cheio de estrelas e que ao lado do Fluminense tem o melhor ataque da competição. Aí, nesse caso, é preciso mudar a maneira de jogar? Pelo menos um pouco? A gente sabe do poderio do Flamengo, mas a gente, para poder fazer frente ao Flamengo, da maneira consistente, a gente tem que jogar dentro daquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, querer mudar tudo que você está fazendo para enfrentar um adversário, no fundo, você está se fragilizando. E como o Flu não quer abrir mão do seu estilo, vai a campo com a mesma formação da última partida. A goleada sobre o River do Piauí pela primeira fase da Copa do Brasil. A gente está preparando o time para isso. O que vai acontecer no jogo, na véspera a gente nunca sabe, mas esse empenho que a gente vai ter no jogo, isso é uma coisa que todos aqui estamos muito imbuídos de fazer o Fluminense viver dias melhores. Pegou na veia, pegou bonito! Deve ser um grande jogo e você pode ver Fla-Flu ao vivo no Premiere, hein? Colocar aqui as prováveis escalações. Flamengo, tudo indica que o Gabigol vai ser o centroavante ali, formando o ataque com Bruno Henrique, Diego e Everton Ribeiro. No lado do Fluminense ainda não tem o Mascarenhas na lateral esquerda, está se recuperando de uma lesão, está com Cachumba também, então segue o Marlon como titular por ali. O Morumbi estava cheio. Pouco mais de 44 mil pessoas para ver São Paulo e Talleres da Argentina. Diego Souza teve a chance mais clara do jogo. Cruzamento da chance! Perdeu! Sobrou garra e marcação para o Talleres do Guinhaçu, aquele que jogou no Inter, no Vasco. E faltou criatividade para o São Paulo, né? Com 11 em campo já estava muito difícil. Com 10, ficou ainda pior. O
O Everton foi expulso por essa entrada de MMA. Acertou o rosto do Enzo Dias. O Tadieres tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Aí o 0-0 de ontem eliminou o São Paulo. É frustrante. Diante do torcedor, merecia um resultado melhor. A gente sonhou muito com essa Libertadores, o grupo todo, o clube. E, enfim, hoje fica uma noite bastante triste aí para todos nós. E teve protestos contra o time na saída do estádio. Para não ter que encarar a torcida, o São Paulo saiu do Morumbi e da Libertadores pela porta dos fundos. O goleiro Martim Silva, aquele ex-Vasco, bateu palma. O torcedor prestou reverência. Golaço de Oscar Taquara Cardoso! Ah, golaço. Não sei se foi golaço não, porque agora tudo é golaço, né? Qualquer golzinho é golaço. Banalizou agora o nome, golaço. Vamos ver se foi golaço mesmo, duvido. Olha só o goleiro adiantado lá do meio da rua! E que golaço! Pô, é golaço mesmo, cara. Que golaço. Aí, DJ, solta a música do golaço aí. O Libertado Paraguai venceu o Strongest da Bolívia por 5-1 e está classificado para a terceira fase do mata-mata da Libertadores. Golaço! O Vasco é finalista da Taça Guanabara, hein? A gente vai ver já como é que foi a vitória sobre o Resende, numa noite que o Vasco homenageou o maior rival depois da tragédia no Ninho do Urubu. Olha aqui, alguns dos classificados de ontem para a segunda fase da Copa do Brasil, entre eles o Botafogo. O Botafogo ganhou do Campinense da Paraíba. Vamos ver como é que foi? Primeiro, Rodrigo Pimpão. Gabriel ajeitou e o Pimpão foi lá e fez. E depois, olha o golaço do Alex Santana, chutaço de fora da área, Botafogo 2-0 no Campinense, classificado. Agora à tarde, o programa Seleção Sport TV vai receber o técnico do Vasco, Alberto Valentim, que classificou o Vasco ontem para a final da Taça Guanabara. Quando a rivalidade se torna algo tão pequeno quanto essas bandeiras na camisa. A gente sabe o tamanho da rivalidade entre esses dois clubes, mas nós temos que esquecer um pouquinho dessa rivalidade pela tragédia que aconteceu a semana passada, né? Gigante na atitude. O Vasco deu exemplo de solidariedade, de sensibilidade, de grandeza. Não somos inimigos, então parabéns para o Vasco e meu apoio a toda a torcida do Flamengo. O Resende também prestou homenagens. Os rostos dos 10 meninos da base do Flamengo, mortos no incêndio da última sexta-feira, estamparam as camisas do time na entrada em campo. Antes de a bola rolar pela primeira vez no Rio, desde a tragédia, silêncio. Solidariedade, né? Momento difícil do nosso rival, onde jovens, né, sonhando em ser jogadores. Aquela tragédia, eu acho que deixou todo mundo chateado. O Erley estava liberado para jogar apenas se quisesse. Os últimos dias foram pesados. O primo Pablo estava entre os mortos no Ninho do Urubu. O Pablo era que nem um filho para mim, né? Ele ficava mais na minha casa do que na concentração. Era um menino inteligente, sonhador. E o sonho dele foi por água abaixo, uma tragédia, né? Só entrei em campo porque ele gostava de me ver jogar, tinha eu como espelho. O zagueiro jogou e ajudou a defesa a se manter como a melhor do campeonato. De novo não sofreu gol, foram só 2 até agora. Lá na frente foi pelo alto que o Vasco se deu bem no primeiro tempo. E não é que o torcedor tinha razão? Poucos segundos depois, ele e os amigos já estavam daquele jeito, com o gol do Vasco. Foi caprichado, graças a Deus, o Danilo deu uma boa bola, consegui concluir o gol. Lucas Mineiro é o nome da emoção!
Mais um cruzamento na área do Resende. E dessa vez a cabeçada foi de Pikachu, 1,69 m de estilo. É tão difícil fazer um gol de cabeça, então acho que pelo esforço aí eu acho que seria bom ele considerar esse gol aí. E esse Pikachu não vai ser contabilizado não. Ficou pro zagueiro do Resende, Lucão, 2-0. E teve mais. O goleiro Ranulli bobeou e Marrone aproveitou para fazer o terceiro. Marrone estava esperto, levantou-se e mandou de mansinho pro fundo da rede. Os reservas cercaram o cinegrafista para ver como foi. E o juiz Rodrigo Nunes de Sá ficou atento na comunicação. Teve VAR, o árbitro de vídeo, pela primeira vez no Campeonato Carioca. Confirmou o gol, 3-0. Camisa do Vasco, com bandeira do rival, Flamengo. Histórica, sem dúvida. E não só por isso. Cada uma delas vai ser leiloada e a renda revertida para as vítimas do Vidigal e da Rocinha, duas favelas aqui do Rio de Janeiro que sofreram com a chuva forte na semana passada. A chuva dessa vez não apareceu, nem muitos torcedores. Por causa da possibilidade de mais um temporal na cidade, não teve ingresso sendo vendido ontem. Só pouco mais de 9.000 pessoas, que já tinham comprado antecipadamente, viram o Vasco se tornar finalista da Taça Guanabara. E viram ainda o clube justificar o apelido de Gigante da Colina, pelo que fez com a bola e sem ela também.